Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o mini índice. É um ativo que eu gosto muito e muito embora eu só tenha conseguido fazer trade com ele lá para o final da semana, lá na sexta-feira eu vi uma movimentação muito bacana. Eu vou compartilhar essa movimentação com vocês. Ele teve realmente uma movimentação muito boa. Então a gente vê que no início da semana ele operou um pouco aqui por baixo, tentou subir, buscar uma direção, veio de novo testar esse ponto e aqui teve um padrão de candle que mostra que ele iria parar, encerrar esse movimento de queda. Então ele veio para buscar a banda de Bollinger e aí ele encerrou em alta com um volume alto. Esse volume alto aqui indicaria uma compra e quem estava no mercado nesse momento e viu esse movimento fez essa comprinha aqui e botou alguns pontos no bolso, né? A gente está falando aí por volta de 200 pontos. Não encerraria minha posição, né? Que eu busco sempre 250 pontos. Então aqui ele só encerraria a minha posição aqui para cima. Teria que esperar até lá o final do dia, muito provavelmente eu não esperaria, eu zeraria. Mas no dia seguinte, que é o objeto dessa semana, né, semana 26 de fevereiro até 1º de março, iniciou nessa indecisão, tentou subir, não se sustentou, caiu, não se sustentou. Aqui quem fez uma compra pensando que ele iria subir absurdamente teve que esperar e ter um calorzinho aí. Agora quem faz uma operação colocando o stop aqui embaixo tomaria esse stop aí de 150 pontos, porque ele veio aqui buscar justamente o stop da galera e depois seguiu lá naquela posição contrária. Eu não consegui fazer trade nesse dia porque eu acabei acordando tarde, né? Eu estou estudando para a prova da MPRJ e eu acabei não fazendo trade nesse dia, 26 de fevereiro. Eu nem tenho gravado muito vídeo para o canal porque realmente não tem dado tempo. E assim, eu gosto de ter qualidade, né? De fazer o vídeo mostrando o que eu faço, no que eu pensei para entrar, se deu certo, se não deu certo. Não podendo fazer isso, eu estou deixando para fazer o vídeo do final de semana, tanto do mini índice como do mini dólar, e analisar um pouco do que aconteceu na semana, vendo também o que pode acontecer na semana seguinte. E é o que eu venho fazendo, fiz no dólar, vou deixar no vídeo lá do final, e vou deixar alguns vídeos no card também, referentes ao canal Vencendo Obstáculos, e o concurso exclusivamente recreativo que eu faço também lá no segmento Mega. Então, quem teve um pouco de paciência e teve essa maldade também de que a galera viria aqui, a galera a que eu me refiro, né, é a galera mais experiente, viria aqui só pegar o stop da galera, depois veio pegar novamente o stop da galera e aí subiu absurdamente. Isso aqui muito provavelmente num tempo gráfico maior, né, de 15 minutos, de 30 minutos seria uma pinça. Vamos dar uma olhada aqui no dia 26 de fevereiro. Cadê o 26 de fevereiro? Aqui, ele fez praticamente uma pinça aqui e foi com tudo lá para cima. Você pegando esse movimento aqui, com um aumento no volume, a tendência de você comprar e tentar buscar esse movimento até lá em cima. Aqui a gente já está vendo na sexta-feira, 1º de março, não é esse que interessa agora. Na verdade a gente está buscando aí, fevereiro, né? A gente está buscando esse movimento aqui. A partir do momento que ele criou essa indefinição e ele mostrou força nesse movimento, daria para fazer uma comprinha. Lembrando que nessa semana a gente não está vendo doji, a gente procurou doji na outra semana, agora a gente está procurando justamente um dia longo como esse e um dia longo como esse. Mas o cuidado que tem que ter. Um dia longo no início do movimento, com volume alto, indica que o ativo vai naquela posição. Ele veio enfrentar a média, não conseguiu se manter muito abaixo dessa média, fez uma pinça aqui e ele continuou naquela movimentação. E aí a galera que é apressada vai pensar o quê? Bom, se ele já teve um primeiro dia longo e depois um outro dia longo, ele vai encerrar o movimento na banda de Bollinger, a pessoa encerra a operação dela aqui.
Só que você tem que ver o quê? Que você, na verdade, está no meio do movimento. Você está no meio do movimento aqui. Você não está no final do movimento, não está forçando para encerrar esse movimento aqui. E como eu sei isso? Eu sei isso pegando o preço de FIBO. Cadê o fundo? Não é esse fundo daqui não, o fundo anterior mesmo. Cadê o fundo? O fundo está aqui. Cadê o topo? Caramba, está lá para baixo. Bom, não vou ter como fazer isso. Vou ter que puxar para cá. E esse aqui é o topo. Esse aqui é o topo. E esse aqui é o fundo. Então ele está praticamente, ó, pegou o primeiro alvo de FIBO, o segundo, o terceiro, rompeu realmente com força. Mas ele não está no final do movimento. Para que ele indicasse essa exaustão, ele teria que ter rompido isso daqui e vindo enfrentar a média de 200 dias. Então, num primeiro momento, quando a gente se depara com uma situação como essa, ele não chegando ao topo, ao final daquele movimento, não há por que zerar a operação. É esperar um pouco, ele subir mais um pouquinho, ele está próximo a essa média de 200 dias. Isso daí é algo que eu tenho aprendido, né, com o decorrer dos pregões em que eu tenho visto desde que eu voltei a fazer trade, seja na simulação com índice, seja na real com dólar. Está perto de média de 200 dias, aguarda, tenha paciência. Ele veio enfrentar, mostrou em definição esse padrão de candle aqui, que não é um doji, mas ele é por 5 pontos. Ele indica que há uma dúvida. Se há uma dúvida e já está na exaustão do movimento, aqui é um momento de se fazer uma venda. Dá para fazer uma venda segura. Aí você pega aqui na sequência, aqui tem uma queda de volume, né? O volume não indicaria que de fato seria uma queda, mas daria para fazer uma venda aí com stop aqui em cima. Buscando os 250 pontos que eu gosto de buscar, se eu faço uma venda no fechamento desse candle aqui, eu pegaria 250 pontos com relativa facilidade e não tomaria nem calor de 50 pontos de stop. Então, daria para fazer um baita de um trade aqui, operando essa volta desse enfrentamento, aí, dessa exaustão desse movimento e desse enfrentamento dessa média de 200 dias. Aqui também, para quem fica no mercado o tempo inteiro, você tem um padrão gráfico que indica também exaustão de movimento, né? Daria para pegar aí, como você já tem um topo, você vai arrastar esse preço de FIBO lá para cima, arrastou o preço de FIBO lá para cima, enfrentou 50% de FIBO, exaustão de movimento, volume, uma comprinha, daria para pegar aí mais 250 pontos. Então, seguindo o dia, a gente tem um gap de fuga, ele foi lá para cima depois desse gap, indicou muita força e aqui realmente não teve muito respiro para vendedor. Não teria como o vendedor se dar bem. Não seria um bom dia para mim, porque ele operou o tempo inteiro próximo à banda de Bollinger. Então, assim, aqui ele fugiu um pouco da banda de Bollinger. Quando ele enfrentou aqui, eu poderia fazer uma venda. Aí daria 250 pontos. Mas eu não opero muito com média, né? Eu esperaria ele voltar aqui embaixo ou vir aqui em cima de novo. Aqui em cima de novo 250 pontos. Aqui ele já não daria, porque a venda seria mais ou menos aqui, ó. Ele não voltou. Aqui eu teria que encerrar com menos de 250 pontos. A partir do momento que ele veio aqui em cima, ele retornou, aí eu faria minha vendinha aqui com menos pontos, mas é melhor fazer isso com menos pontos do que ele continuar subindo e você aí 130 pontos e você se lascar. Agora tá 1,40 eu nem faria entrada. Essa daqui, meio-dia já tá fora há muito tempo. Daria para fazer no máximo esse daqui e esse trade aqui. No máximo pegar 2 de 250 pontos, botar no bolso e sair fora. Terça-feira, na EG que eu estou no mercado, EG que eu opero no presencial, abriu com gap de fuga também. Não foi fechar o gap no dia 28, na quarta-feira. Na quarta-feira também eu cheguei atrasado, então não tem jeito, eu tenho que chegar no momento da abertura do mercado, para ver o que está acontecendo, para onde o ativo está mostrando que vai, para aplicar esse conhecimento técnico no ativo
e tentar fazer bons trades. Mas a partir do momento que ele está perdendo, você está vendo que ele está com pouca dificuldade de subir, aí não tem jeito. Aí, muito embora esteja na parte de baixo do movimento, aí é tentar fazer uma vendinha. Mas o ideal não é isso. O ideal é buscar venda no topo e buscar compra no fundo. Aí é o dia 28. Dia 28 a gente encontra aqui pode se chamar de dia longo aqui. Só que um dia longo no início do movimento, ele não mostra que é uma reversão. Só que na sequência você tem esse movimento de pinça aqui, tá vendo? Aí essa pinça daria para, quando ele voltou para dentro do preço, fazer uma venda com stop aqui em cima. Só que isso na verdade é puro achismo. Quem está no mercado, se bem que aqui você já tem várias indicações de que ele não vai subir mesmo, né? Aqui ele enfrentou a média, despencou, veio enfrentar de novo, aí realmente teria fundamento para vender o ativo. Aí 29 de fevereiro, e aí no dia 1º de março, sexta-feira, que eu vi um padrão legal, e foi um padrão que se confirmou, e ele realmente... Aí tem a baita da sacanagem, né? E assim, não é sacanagem, né? O mercado não tem jeito. Quem coloca dinheiro no mercado para tentar extrair valor e colocar dinheiro em papéis que tem uma rentabilidade boa, sabe que está correndo risco também de se lascar. Então, eu já cheguei a ver pessoas comentando, pô, isso daí tu fica feliz em tirar dinheiro dos outros. Mas não é tirar dinheiro dos outros ou não. Na verdade, você está fazendo um contrato de índice, contrato de dólar, você está fazendo um contrato. A pessoa fecha numa ponta com você fecha numa ponta com outra. Se for na ponta que você acha melhor, você vai fazer contrato com outra pessoa, não necessariamente com aquela. Na verdade, quem vai tirar dinheiro daquela pessoa com quem você fez contrato não é você, porque outra pessoa vai fazer contrato com ela. Não necessariamente você vai fazer contrato com ela. E a pessoa que vai fazer um contrato contigo, seja ele de compra ou de venda, ela também tem a expectativa dela, ela também tem as razões dela. Então essa daí é uma visão um pouco limitada do mercado. Na verdade, não pensa que você está tirando dinheiro de ninguém e nem dando dinheiro para ninguém. Você está, na verdade, com uma expectativa de que aquele contrato seu ande em determinada direção. Se ele andar, você lucrou. Se ele não andar, você perdeu. E é assim que funciona o mercado. Vamos para frente que atrás vem gente. Aqui o que eu vi um ombro, uma cabeça e um ombro. E aí esse tipo de trade é um trade antigo, mais antigo do que posição de cagar. Vale a pena falar isso, que é um pouco engraçado. É mais antigo que posição de cagar. Aqui eu não posicionei corretamente, não é uma posição de cagar, é claro, mas o ponto está lá, mas na verdade ele tinha que voltar aqui. Ele tinha que ser aqui em cima do outro certinho, que aí a gente veria para onde o movimento poderia ir. E aí tá a sacanagem por quê? Você vai me perguntar, poxa, velho, onde é que tá a sacanagem? A sacanagem se eu vi um ombro, uma cabeça e um ombro, é para ele despencar daqui, pô. Eu vou pegar ele aqui em cima, vou colocar no topo do movimento e vou esperar que ele despenque aqui. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. O que ele fez? Foi lá em cima buscar liquidez para depois ele cair absurdamente. Então, altos negócios foram feitos aqui. Muita gente que teve essa mesma expectativa que eu fez a venda pensando que ele ia cair, colocou o stop aqui em cima, foi estopado. Depois que ele foi estopado, esse movimento de alta ele se encerrou, voltou para dentro do preço do candle que encerrou o movimento de alta, e aí sim foi no movimento que a maioria das pessoas pensavam. A partir do momento que ele chegou no final, olha que absurdo, cara. Dizem que o dólar é muito técnico, mas isso daqui também não deixa de ser técnico. No momento que ele chegou no final do movimento, ele mostrou uma exaustão do movimento, o preço voltou para cima, veio um baita de um dia longo aqui, indicando que aquele movimento realmente tinha se encerrado e que ele iria pegar um padrão altista. Aqui eu, muito embora não tenha filmado isso, só tenha filmado o trade lá dos 3 contratos, né? Porque o que eu fiz? Qual foi a maldade que eu vi? Eu fiz esse trade do ombro, cabeça, ombro,
E aí eu pensei, porra, o nego vai buscar liquidez aqui em cima e depois ele vai despencar absurdamente. Cara, tá gravado isso que eu falei. Isso que eu pensei tá gravado. Ele pegou os meus 2 contratos, a minha ordem de venda de 2 contratos na máxima desse candle aqui. E depois ele desceu. Quando eu cheguei aqui, ele tinha descido já um pouco os 250 pontos que eu queria, mas eu botei aqui embaixo a minha venda de um contrato. E aí ele pegou e fez esse padrãozinho aqui. Eu falei, pô, isso daí, cara, pode ser enganação. Mas ele tá voltando para pegar o stop aqui em cima da galera de novo. E aí ele não confirmou isso que eu fiz. Eu saí, a minha primeira venda foi aqui, né? A minha primeira compra foi aqui de 2 contratos. E a minha segunda compra de um contrato só foi aqui em cima. Porque ele veio aqui embaixo e aí ele estava aqui em cima quando eu cheguei de novo na frente do computador. Eu falei, quer saber? Eu vou zerar. Zerei a posição. E aí ele foi lá buscar o meu alvo lá embaixo, indicar. Aí quando eu cheguei aqui eu falei, porra, sacanagem, cara. Tá de sacanagem o que ele fez comigo. Porra, só que eu não vou botar compras de novo não. E eu pensei, cara, isso eu deveria ter gravado, ter deixado a compra aqui embaixo e a venda ali em cima, porque eu pensei justamente nisso, cara. Ele vai vir aqui, vai romper esse topo, vai enfrentar essa média e vai parar mais ou menos por aqui, ou nessa primeira linha depois, na segunda linha depois da média, ou na terceira linha depois da média. E aí, porra, eu acabei não fazendo trade, ele voltou lá para baixo de novo, e eu já estava fora, já estava trabalhando, foi um dia de reunião também. Eu fiz esse trade aí, deu R$150, estaria muito bom para um dia, né? Na verdade, R$25 com contrato, aliás, 250 pontos com contrato dá justamente R$50, deu R$153, então assim, foi muito legal, eu gostei de ter visto isso. Aqui ele subiu em V, eu poderia ter me aproveitado disso também, mas foi um dia de reunião, eu achei melhor, né, parar por ali e tá bom demais. A gente que está iniciando também, reiniciando a trajetória, a gente não pode ter olho grande, né? A gente está acumulando capital para ter mais garantia também, para de repente operar com a mão um pouquinho mais pesada no futuro, mas por hora é isso aí. Aliado a isso que eu estou falando, essa cautela que eu estou falando, tem essa questão do conhecimento técnico, né? Então eu vou explorar isso aqui toda semana com vocês, né? Tem cinco itens que o autor do livro ele fala que são importantíssimos para a gente fazer bons trades, né? O primeiro deles é esse daqui, que é o suporte. Você tem o suporte. O segundo deles é a resistência. Você tem uma resistência aqui. O terceiro deles é essa linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, que é importante saber. O quarto deles é o volume e o segundo deles é o candlestick. Então eu já analisei aqui com vocês o Doji, já analisei com vocês aqui hoje o Marubozu e os dias longos, e na semana que vem, a gente tem um outro padrão aí, que é a pinça que eu venho falando tanto, e eu nunca especifiquei o que seria essa pinça. E é um outro padrão de candle que eu gosto muito de fazer. O candle está indo numa direção e ele vai na outra direção, ele tenta ultrapassar a máxima daquele candle e não consegue, faz um movimento de pinça e ele vai na direção contrária, ou então ele está caindo, ele vai na direção contrária, ele sobe. É um tipo de trade que eu gosto muito de fazer e vai ser muito legal explorá-lo com vocês. Agora eu tenho que ir para a parte final do dia. A parte final do dia não, a parte final do vídeo. A parte final do vídeo é indicando o que vai acontecer nessa semana, quais são as notícias que vão implicar alguma movimentação no mercado. É claro que isso é só uma visão para eu ver como que pode ser a semana que vem. Eu gosto muito de operar também com gráfico diário, então eu pego a banda de Bollinger e coloco no gráfico diário, para ver qual a posição que o ativo vai tomar. Então, seguindo essa questão da semana que vem, a gente inicia a semana, a segunda-feira,
ela não tem notícia 3 estrelas. A terça-feira é o dia que eu não vou operar. Só tem uma noticiazinha 11h45, que na verdade não implicaria que eu já estaria fora também. 12 horas eu já estaria fora. Eu já estou preparando, 11 horas, 11h30 eu já estou me preparando para o meu trabalho, quando eu estou no presencial. Quando eu estou no presencial não, quando eu estou no remoto, porque eu chego cedo no presencial no trabalho. Aí eu dou uma estudadinha, mas por volta de 11 horas, 11h30 também eu estou me preparando para o presencial, e nesse dia não tem trade, nesse dia não tem jeito. Nesse dia é a viagem, estudo durante a viagem, estudo lá na hora do trabalho e depois o trabalho. Na quarta-feira é dia de trabalho remoto, tem aí uma notícia às 7 horas da manhã. Essa do Brasil aqui vai ser interessante para dólar e também acaba sendo interessante para índice, porque geralmente o que implica no um implica no outro, né? Eles andam em posições contrárias. Tem esse de 8h30, tem os de 9 horas que também é muito importante. Tem notícia lá externa que sempre movimenta o nosso mercado. E dali para lá não é mais comigo, porque eu já estou fora também. Na quinta-feira tem lá na China, né? A China, na virada da noite para eles, para a gente meia-noite aqui é meio-dia para eles lá. Então na verdade eu não sei se é essa real correspondência, né? Porque muito provavelmente na Europa que tem essa diferençazinha aí de 12 horas. Para o Japão eu sei que é um dia, a diferença é de um dia. Mas vamos lá, 5 horas tem aqui embaixo, 8h30 tem esse daqui importante para o mini índice, muito importante para o mini índice. Essa questão aqui também é muito importante para o mini índice, para ver como é que está a dívida bruta do Brasil. Está, na verdade, a dívida líquida está aqui em cima, a dívida bruta aqui embaixo. Se ela está crescendo ou se ela está reduzindo. Se ela estiver reduzindo, muito provavelmente a gente tem uma alta absurda aí do mini índice. 10h15 tem essa da zona do euro. Eu confesso que eu não lembro de notícia da zona do euro ter implicado tanto no mini índice, mas eu vou acompanhar para ver se nessa quinta-feira vai ter isso, né? Vai ocorrer isso. Na sequência tem uma de 10h30 dos Estados Unidos, mas daí para lá, 10h45 teria também, mas daí para lá não é mais comigo. Na sexta-feira é dia de payroll, é aniversário da minha mãe, a minha mãe está aqui em casa, eu vou levá-la justamente nesse dia, né? E esse dia eu não vou operar nem índice nem dólar, não vou deixar ordem na pedra, porque dia de payroll é dia sinistro, é dia frenético. Eu geralmente gosto de operar com exaustão do movimento, às vezes eu consigo operar no mini dólar e às vezes eu não consigo operar, ele não chega no preço, né? Que eu boto a minha ordem longe do movimento justamente para não pegar, porque eu não fico na frente da tela. Agora, quando eu estou na frente da tela, aí eu tento buscar algum padrão de candle, algum padrão gráfico e volume também me ateste que está numa exaustão do movimento. Aí eu tento fazer a entrada, mas eu não tenho nada gravado de payroll. Eu acho que eu fiz só 2 payrolls, um foi gain e um foi loss desde que eu voltei, mas a maioria dos dias não pega, não me coloca dentro da operação, beleza? Então a gente encerrou aí essa semana, 26 de fevereiro até 1º de março. Na sexta-feira, no dia 1º de março, eu consegui fazer um trade encontrando um padrão gráfico, né? Ombro, cabeça, ombro. Isso daí eu tenho na minha cabeça, cara, eu não lembro se eu li nesse livro aqui ou foi em outro livro de análise técnica que meu pai me emprestou, mas eles falam que no ombro, cabeça, ombro, você pega o máximo da cabeça e eleva nessa parte do ombro, e ali vai ser o teu alvo. Então quando você tem outro ombro, você faz aquele alvo e faz a entrada no momento certo, que você vai fazer um baita de um trade. Se tivesse um pouco mais de paciência, eu teria feito um baita de um trade com 3 contratos, mas realmente sexta-feira é um dia que meu pai está aqui, era um dia que tinha reunião, era um dia que eu não queria ficar muito tempo na frente da tela, eu acabei encerrando antecipadamente a minha operação. Agora, para quem opera muito tempo no mercado, vai durante o dia todo, aí realmente foi um baita de um trade, tanto o ombro, cabeça, ombro, como a exaustão do movimento. Quem pegou os dois, arrebentou a boca do balão e está de parabéns.
Weber, forte abraço, canal Vencendo Obstáculos, até o próximo vídeo e vamos que toda semana eu vou postar conteúdo. Eu vou tentar, durante essa semana, mesmo tendo prova do MPRJ no final de semana seguinte, postar só que um vídeo só, um novo formato. Um vídeo de índice, um vídeo de dólar. E eu só vou mostrar o que eu faria, vou mostrar o que eu faria no mini índice, o que eu faria no mini dólar, e vou mostrar se eu encontrei algum doji ou se eu encontrei algum marubuzu ou dia longo. Beleza? Forte abraço, acompanha aí o conteúdo do canal, que ele é relevante para a galera que quer fazer trade. Não é recomendação ou sugestão de investimento, mas a gente compartilha conhecimento aqui para que a gente possa também fazer trades com segurança e qualidade, beleza? Forte abraço, Weber, canal Vencendo Obstáculos.